Fala pessoal, aqui é o Léo novamente com mais um vídeo. O tutorial de hoje, aliás, antes de qualquer coisa, tá? Esse vídeo aqui não é para desestimular ninguém, tá bom? Então assim, mas como eu gosto de ajudar principalmente quem está começando, ainda iniciante na programação ou está pensando em começar a seguir esse caminho, e como eu já falei outras vezes, eu gosto de ajudar mais quem sabe menos, porque quem sabe mais não precisa da minha ajuda, é o contrário. Então eu gosto de focar boa parte do meu conteúdo na galera que está começando, que é a galera realmente que eu posso ajudar mais. Esse vídeo de hoje, então, repetindo, não é para desestimular ninguém, pelo contrário, eu incentivo bastante, gosto de incentivar bastante as pessoas a praticarem programação, a aprenderem a programar, porque é uma delícia, realmente, pelo menos para mim é uma coisa, além de ser uma delícia, você realmente abre sua visão de conhecimento, você percebe, você aprende muita coisa bacana, e o vídeo mesmo é mais um toque, mais um dos toques dos vídeos, dos tutoriais que eu gosto de fazer, é mais um toque mesmo para que vocês, para assim, não deixar que vocês pensem em uma coisa e acabem se frustrando. O objetivo principal do vídeo é esse. Vocês não se frustrarem com algumas coisas. Então já vou adiantar aqui algumas coisas para vocês, digamos assim, já ficarem com os olhos um pouco mais abertos, tá? Então vamos lá para o assunto principal do vídeo. 3 ilusões que você precisa perder antes de escolher ser programador ou programadora, né? Então, ilusão número 1, achar que você já sabe o suficiente. Pois é, nessa área da programação, claro, existem muitas profissões que assim, ou quase não mudam ou mudam muito pouco. Eu não vou falar que a tal profissão não muda nada, nunca muda. Às vezes muda sim, tudo muda, tá? Às vezes, claro, dependendo do que for, vai demorar bem mais para mudar ou demora muito para atualizar. Não é o caso da programação. Na programação você nunca, por mais que você saiba, que você já tenha anos de programação, ou por mais que você tenha não sei quantos cursos, o tanto que você já tem estudado, mas na programação não importa, você nunca sabe o suficiente, você tem que estar praticamente todo dia checando se tem alguma coisa nova, sai novidade todo dia, assim, enfim, o conhecimento que você tem hoje, assim, daqui a poucos meses ou no máximo no ano que vem, já precisa de dar uma atualizada, já é bom você fazer um outro curso, ou pelo menos acompanhar pela internet, ver um vídeo, uma videoaula, fazer algum curso, nem que seja pela internet mesmo, pelo computador, em alguma plataforma online, para poder se atualizar, porque essa área muda o tempo inteiro. Então, esse já é a primeira ilusão, achar você, formei, e você meio que sentar ali na cadeira e ficar numa zona de conforto. Não, nessa área da programação não existe zona de conforto, tá? Essa área realmente você nunca sabe o suficiente. Por mais que você saiba, por mais que você seja monstro, sempre tem alguma coisa que você vai ter que aprender, mais cedo ou mais tarde você vai ter que se atualizar. Então essa é a primeira ilusão, você nunca sabe o suficiente. Você esteja ciente de que você vai ter sempre que estar estudando e correndo atrás de conhecimento. Bom, então vamos lá para o próximo tópico, número 2. Então, ilusão número 2, achar que você vai ter o suporte necessário. Então, essa pode soar um pouco estranha, tá? Calma, deixa eu explicar direito. A questão é a seguinte, quando você entra, imagine que você entra numa empresa como estagiário, tá? Assim, pelo menos enquanto você é estagiário, o que você espera? Que você, sei lá, você tem na sua cabeça, consegui passar, fiz a entrevista, vou começar como estagiário. Aí você fica empolgado, pelo menos você imagina que no começo você vai ter ali um suporte e tal. Né? O que você espera? Aliás, esse é o correto. Quando você tem, independente da programação ou não. E eu já comentei que no meu caso, pelo menos, a programação não foi a minha primeira formação. E isso aconteceu comigo na minha primeira e na minha segunda experiência profissional. Eu tive isso que foi, quando eu tinha acabado de entrar como estagiário, eu tinha socorro, eu tinha um suporte necessário de um profissional que estava me supervisionando, de alguém que já era pleno, até que eu tivesse condição de realmente descascar os abacaxis. Os abacaxis não eram jogados na minha mão desde o primeiro dia.
No caso da programação, se você conseguir uma... Não estou falando que isso não vai acontecer. Se você conseguir entrar numa empresa que tem um programador mais experiente ali te ajudando, e que te socorra, pelo menos nos primeiros meses, ótimo. Então você agarra essa oportunidade com tudo, porque ela é rara. Porque na programação, pelo menos, ela é rara, tá? Pelo menos comigo. Não foi só comigo, eu conheço muita gente que já passou por isso, você vê relatos aí pela internet afora. E eu também conheço pessoas próximas a mim que tiveram essa experiência. Assim, pelo menos na programação, isso não vai ser muito frequente, tá? Assim, pelo menos no meu primeiro, tem um outro vídeo onde eu conto a minha primeira experiência como estagiário, é o vídeo Se Vale a Pena Ser Freelancer, depois quem não assistiu assista, que lá eu conto com detalhes a minha primeira experiência como estagiário numa empresa de programação. E é o seguinte, foi exatamente o contrário, eu entrei como estagiário, tá? Na maioria das vezes as empresas vão fazer exatamente isso, você vai entrar como estagiário. Então, teoricamente, o que é o certo, o que é o correto de você fazer? Você contratou alguém como estagiário, ou você tem um ajudante para fazer alguma coisa, pelo menos ali no começo, você vai dar um help para a pessoa, você não vai jogar os abacaxis na mão dela sempre. É igual, por exemplo, vou fazer uma analogia mais clara aqui, vamos supor, anos atrás, quando eu treinava karatê numa academia, nas minhas primeiras semanas, eu era faixa branca, que é a primeira. Você não é colocado para treinar com faixa preta. Então, assim, as pessoas treinam entre níveis aproximados. Então, à medida que o tempo foi passando, que eu fui subindo de faixa, que eu fui melhorando a minha condição, aí eu passei a treinar com pessoas mais experientes. Então, o correto é isso. Aqui é a mesma coisa. Então, o que você espera que seria o correto? Que você, não, eu acabei de entrar, eu vou ter um help pelo menos e tal, pelo menos no começo eu vou ter socorro. Não, pelo menos no meu caso, e assim, é recorrente isso, não foi só comigo. Eu passei por isso, mas eu não fui um caso isolado. Isso acontece muito, tá? Vocês vão frequentemente, a chance é muito alta de vocês terem que... vocês vão entrar numa empresa como estagiário, mas vocês já vão... como se vocês já fossem programadores plenos, tá? Então, assim, pelo menos comigo, eu entrei lá, vamos supor, logo nos primeiros dias, eles já começavam a mandar demandas para mim. Eu cheguei na entrevista, foi bem claro pro cara, eu falei, cara, eu ainda tô no começo, eu sou um cara esforçado, eu corro muito atrás e tal, mas tem coisa que eu ainda não sei fazer. E o cara, não, é tranquilo, a gente vai te ajudando e tal. Isso foi o que ele me falou. Mas na prática foi uma coisa completamente diferente. Então o que chegava, ainda mais que eu era o único, eu não tinha. Quando eu entrei lá, o programador mais experiente que estava lá, ele saiu. Eu estava só eu lá como de programador. E assim, era um pepino atrás do outro, eram coisas que eram coisas que normalmente não são jogadas em cima do colo de um estagiário. Eu dei conta de muita coisa porque eu sou muito esforçado, muito determinado, então eu queria muito, eu tinha muita vontade de mostrar serviço, então eu acabei dando conta de muita coisa, assim, por causa disso, por causa desse meu foco, dessa minha obstinação em querer fazer o negócio direito. Eu não gosto de fazer nada mal feito. Tá, mas chegou num ponto que, igual eu expliquei lá no outro vídeo, que realmente não deu, vi que não ia dar certo. Aí, assim, poderia ter sido diferente se eu realmente, pelo menos durante um tempo, eu tivesse o socorro de alguém, mas não, eu tive que descascar muito abacaxi por conta própria, eu tive que correr atrás de muita coisa por conta própria, atrás de muita solução, aprender coisas sozinho, eu não tinha quem me socorrer. E isso acontece frequentemente. Então, assim, não achem que vocês vão chegar numa empresa, eu tô entrando como estagiário, vai ser tudo um mar de rosas. Não vai. A empresa, frequentemente, a chance muito alta de vocês, deles jogarem na sua mão, mesmo que você seja estagiário, eles jogaram os abacaxis na mão de vocês. E vocês vão ter que resolver, e às vezes sem alguém de cima para socorrer. No meu caso, pelo menos, eu era o único lá. Depois que eu saí, entrou uma moça no meu lugar, uma programadora, e ela me ligou durante algum tempo para me pedir socorro em algumas coisas, porque a mesma situação. Ela ainda não era tão experiente, mas eles estavam exigindo dela como se ela fosse, e ela, sem saída, me procurou para ver se eu conseguia ajudar ela em algumas coisas. E foi o que eu fiz. No que eu pude ajudar, eu fiz. Depois ela conseguiu se virar, pegou a manha, e eu nem sei se ela hoje ela tá lá.
Aliás, não, porque depois eu fiquei sabendo que o outro rapaz entrou. Então, assim, enfim, o que eu quero dizer é isso. Então, não achem que vai ser um mar de rosas, que eu tô entrando como estagiário, que eu vou ter o suporte necessário durante todo o tempo, pelo menos quando eu for estagiário. Não, às vezes você não vai ter suporte. Se você chegar num lugar, entrar numa empresa que você tenha esse suporte, ótimo, cara. Agora, sim, esteja ciente de que a chance é muito alta de que você não tenha. Que você vai entrar numa empresa que você vai ter que descascar abacaxis aí sozinhos. E isso é frequente nesse ramo. Outra coisa também, não ache que vocês vão chegar numa empresa e só porque vocês estão indo trabalhar numa empresa, eles vão te chegar lá, você vai ter uma máquina bonitinha para você trabalhar. Não. Isso, se acontecer, é sorte sua. Se vocês chegarem numa empresa e tiverem uma mesa sua com um computador que a empresa te oferece, ótimo. Quando eu cheguei, a minha primeira experiência em agência como estagiário, quando eu cheguei lá, o cara me deu um notebook para mim trabalhar, que ele estava com duas teclas faltando e o PC, assim, para ligar era meia hora, o processador dele já estava quase queimando. Eu olhei para aquele e falei, puta que pariu. A sorte é que eu sempre ando com o meu notebook. Então, assim, eu tenho dois, eu até arrumei outro, eu tenho dois PCs. Um que eu uso ele só para trabalho, inclusive é nele que eu estou gravando esse vídeo agora, só para coisa de trabalho. Eu nem instalo muito programa nele, só o necessário. Ele tem uma RAM melhorzinha, um processador melhor, investi nele num PC bom, só para trabalho. E eu tenho outro que é mais ou menos, que é onde eu tenho o meu lazer, que é onde eu navego no Facebook, jogo meus jogos, esse tipo de coisa. Eu separo as coisas. Então, o bom, eu falei pro cara, não tem como, não tem condição de eu trabalhar num computador desse, mas não tem problema porque eu tenho eu carrego o meu computador, então eu trabalho no meu PC. Porque o meu PC ele já tem a interface que eu gosto de trabalhar, ele já tem os programas que eu trabalho, ele já tem já é uma área de trabalho, um painel de controle que eu já estou acostumado, né, a trabalhar nele. Então, assim, eu vou render muito mais dele. Então, eu trabalho no meu PC. Vocês não precisam se preocupar com isso. Agora, isso não é obrigação minha. Eu faço isso porque é melhor para mim trabalhar. Então, eu prefiro trabalhar na minha máquina. Agora, não é obrigação sua. A empresa tem que te dar a estrutura para você trabalhar. Tá? Então, se você chegar numa empresa e virar pro cara, não, eu tenho o meu PC para trabalhar, ótimo. Agora, se você não tiver um notebook para levar para o trabalho, eles têm que te dar um PC decente para trabalhar. E muitas vezes não é isso que acontece. Eles te dão um computador caindo aos pedaços, na maioria das vezes, igual essa agência fez comigo, e quer que você se vire com aquilo ali. Quer que você faça mágica, programe ali, mexa no Photoshop, programe nos sites ali pesadíssimos muitas vezes, que você faça mágica naquilo ali. Entendeu? Então, assim, a falta de noção de muita empresa, cara, é uma coisa assim, é impressionante. Teoricamente, uma empresa teria que ser, você acha, né, que eles são muito mais responsáveis, mas não, muitas vezes eles são mais sem noção do que até muito cliente que você acha aí em plataformas de freelancer da vida. Então, assim, é triste, é complicado. Você não espere que por você ser estagiário, a empresa vai poupar o seu lombo. Não, frequentemente eles são bem impiedosos nesse sentido. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Agora vamos para a última e mais importante. Ilusão número 3. Achar que você vai ser valorizado. Esse tópico número 3 ele é meio que um desdobramento do tópico número 2, né? Foi o que eu falei agora de achar que você vai ter o suporte necessário. Mesmo que você passe pelo tempo de estagiário e tal, e mesmo que você já seja um programador mais experiente, que já saiba bastante coisa, que já tem uma confiança muito boa nas coisas, assim, você não vai ser valorizado, você não vai ser reconhecido em boa parte das vezes. Se você trabalhar por conta própria, se você for um freelancer, você vai ver isso, você vai sentir isso mais na pele. Você vai ver lá, por exemplo, você entra nesses sites Orkana, freelancer.com, Upwork, vários outros que tem por aí, várias outras plataformas freelance, você vai perceber que tem muito cliente lá que vai publicar projeto assim, precisa de um site completo com isso, isso, isso e aquilo, assim, o cara exige que você lave, passe, cozinhe, faça de 4,69 anal e boquete, ainda chupe ainda, e mesmo assim o cara vai escrever lá que ele não paga mais de R$500, por exemplo. Isso vai acontecer frequentemente. Numa empresa, às vezes vocês veem lá, a empresa vai publicar uma vaga e vai exigir que você tenha que saber
todas as linguagens, que você tem experiência não sei o que, passado por não sei aonde, portfólio top, não sei o que. Eles vão te exigir que você seja um Superman da programação e vão querer te pagar 2 contos, ou menos até. Isso para um programador pleno, entendeu? Às vezes você vê uma vaga para programador sênior e mesmo assim, aí você vai ver lá as exigências que os caras estão exigindo e os caras não querem te pagar. Vaga para estagiário é menos ainda. Vaga para estagiário vocês vão ver lá. Empresa publica, estagiário, vaga para estagiário, e para estagiário eles já exigem assim 1 milhão de coisas. Você tem que saber, você tem que ser proficiente 5 estrelas em várias linguagens, tem que ter um inglês praticamente fluente, tem que ter um portfólio top, já tem que ter experiência comprovada em não sei quantos projetos e querem te pagar R$800 por mês, durante 6 meses como estagiário. Isso para você, aí depois dos 6 meses eles nem te contratam. Então assim, desde o primeiro dia, você vai, mesmo que você seja estagiário, você vai ser exigido como se você fosse um programador pleno. Então muitas das vagas que vocês vão ver de emprego, elas vão exigir de você como um programador normal, mas te querendo como estagiário. Então assim, é desse jeito. E além disso, cara, eles não querem te pagar. Assim, realmente, a maioria das empresas, se os clientes, quando você trabalha por conta própria, como freelancer, eles já são chorões pra caramba, eles não querem mesmo tirar o escorpião do bolso. As empresas, você acha que é melhor, é pior ainda, eles não querem te pagar. Eles querem que você trabalhe muito o dia inteiro programando, resolvendo o que aparecer você tem que resolver, e no final do mês eles não querem te pagar. Ou querem te pagar, sei lá, um salário ou pouco mais que isso. Às vezes, sei lá, te pagando R$1.200, R$1.300, R$1.500 para você poder ser um programador pleno, assumir todo tipo de função, resolver tudo que aparecer. Pô, R$1.500 eu ganhava quando eu trabalhava com telemarketing, eu ganhava isso, tirava isso, contando comissão, tudo. Então assim, se eu estudei, investi no meu conhecimento, foi para melhorar e foi para sair daquela vida, foi para ter uma condição melhor. Então, se for para ganhar isso, eu volto pro telemarketing, entendeu? Ou pelo menos trabalho por conta própria, que aí pelo menos o que eu tirar é tudo meu. Não fico com o patrão enchendo meu saco, entendeu? Então é complicado, as empresas realmente elas não valorizam o profissional, elas acham que o profissional, que o programador assim, sei lá, eles acham que o programador não é um ser humano normal, elas acham que o programador só precisa de um computador e ele roda sozinho no piloto automático, que ele não cansa, que ele não estressa, que ele vai resolver, que ele tem a varinha de condão para poder resolver qualquer problema que aparecer e vai fazer mágica ali na tela. Entendeu? Então, assim, é bastante complicado. Tem não são só clientes que são sem noção, assim, tem muita empresa, infelizmente, muita empresa é muito sem noção nesse ponto. Eu não estou querendo desestimular ninguém, eu só estou mandando a real. Eu mesmo eu estou nessa área de programação porque realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Depois de 2 formações, a minha terceira formação, que foi programação, que eu achei realmente uma coisa que eu amo fazer, eu adoro programar. Então, para poder ficar realmente nessa área, realmente tem que ser apaixonado por ela, como é o meu caso, tá? Tem que gostar demais. Então, assim, eu não vou mudar vou fazer outra coisa, porque realmente é uma coisa que eu amo fazer e que eu faço muito bem. Então, eu tô na área certa. Inclusive, mas esse tipo de coisa, essas 3 coisas que me desestimularam realmente, que me estimularam a tentar trabalhar por conta própria. Eu abri o meu MEI, né, que é o microempreendedor individual, meu certificado, e estou tentando realmente tocar a minha empresa sozinho, porque eu meio que desisti de tentar trabalhar em alguma empresa. Eu tinha essa ideia antes, não, eu vou estudar pra caramba, eu vou dedicar, aí eu consigo uma vaga numa empresa e pego uma estabilidade e fico de boa. Mas não, cara, é tão assim, eu até prefiro, dá muito mais desgaste, dá muito mais trabalho você ser um microempreendedor individual, mas assim, é menos, pelo menos eu tô fazendo pra mim, entendeu? Pelo menos assim, eu realmente fiquei desanimado fiquei meio desiludido, meio frustrado com a forma como muitas empresas tratam os programadores. Desde o estagiário até o programador que é mais experiente. Eu fiquei realmente bem chateado. Então eu já estou mandando a real, não estou desestimulando. Programação é uma área assim, fantástica, tá? Se você tiver a oportunidade de entrar, de pelo menos aprender, é uma coisa que vale muito a pena, mas assim, já estou mandando a real. Vocês têm que quebrar essas 3 ilusões antes de vocês decidirem realmente entrar de cabeça nesse mundo, para que vocês não se frustrem. Tá? Eu até esperava que aquela primeira experiência na primeira empresa que eu contei, eu até esperasse que ela fosse exceção, mas não é.
Aquela primeira empresa que eu tive, que eu contei no outro vídeo, aquela primeira experiência, ela não foi única, ela não foi exceção. Meses depois eu tive experiência com uma segunda agência. Aí eu tinha fechado uma parceria com uma agência para poder, assim, teoricamente seria uma coisa tranquila. O cara falou para mim, a gente oferece alguns templates prontos, o cliente entra e escolhe um modelo de site que ele tenha gostado, aí você edita com as informações dele. Teoricamente é um trabalho bem fácil. Mas aí logo no primeiro projeto que eles foram me mandar, o designer deles me mandou o template errado. Ele foi me avisar, eu comecei a trabalhar, ele foi me avisar no segundo dia, ou seja, eu perdi um dia de trabalho. O prazo de entrega para entregar para o cliente já estava correndo. Aí eles falaram para mim que eu ia ter que esperar eles layoutarem de novo, o cliente escolheu outro layout. E eles corrigirem o que o cliente mandou, para mandarem para mim de novo e eu começar a fazer de novo. Além deles terem me feito perder um dia de trabalho, o prazo estava atrasando por causa deles, eu estava dependendo deles para começar a trabalhar, e se o projeto eu ia ter que trabalhar correndo, e se o projeto atrasasse, de quem quer ser a culpa? Minha, né? Ia cair tudo em cima de mim. Então eu já larguei, nem terminei, já rompi com eles logo nesse começo. Então, assim, a maioria das agências realmente é irresponsável, não dá o tratamento, não valoriza o profissional, não valoriza o programador. Então, realmente, esses 3 toques, eu estou dando esses 3 toques para vocês terem ciência de que essas 3 coisas acontecem, não é exceção à regra, é até bastante comum. E, novamente, não estou desestimulando ninguém. Silvia, você está me desanimando a entrar na programação. Não, cara, assim, você tem intenção de ser programador, você vê que você tem jeito pra coisa, vai, cara. É uma área muito prazerosa, dá retorno, não dá dá um retorno financeiro bom, pode não ser imediato, mas dá. E é isso, mas vocês estejam cientes de que essas 3 coisas acontecem, tá? Então vocês já estejam preparados para ter que lidar com esses três tipos de situação. Então é isso. Então eu espero que esse vídeo tenha servido para poder esclarecer, para poder dar um norte, como eu sempre gosto de fazer. E é isso. Dúvidas, sugestões para próximos vídeos, é só deixar aí nos comentários e que eu respondo sempre que eu possa. Tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, curta e ative o sininho. Se o meu canal está sendo útil para você, se inscreva, ative o sininho aí embaixo, que aí toda vez que eu soltar vídeo novo, vocês são notificados, tá legal? Visitem o meu site, que lá tem muita coisa legal. Tá aqui na descrição o link, lá tem muita coisa legal para quem é iniciante, muita ferramenta mesmo. Na aba de tesouros, para quem é iniciante, muita coisa legal, muita coisa bacana. E é isso aí. Falou, até a próxima aí. Falou.